Começa agora o Jornal da Cultura com William Correia. Boa noite. O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, declara que o governo estuda o aumento do imposto de renda e o vice Michel Temer defende a alta da alíquota para os combustíveis. E veja também nesta edição. Presidente Dilma Rousseff transfere poderes dos chefes militares para o ministro da Defesa e gera protestos no Congresso. Criando instabilidade nos quartéis das Forças Armadas. Reportagem especial da série Saídas para a Crise discute formas de controlar a inflação. O Brasil ainda tem 13 milhões de adultos que não sabem ler e escrever. Chuvas e ventos causam estragos no sul do país e São Paulo volta a ter alagamentos depois de um longo período de seca. A Alemanha anuncia que poderá receber até 500 mil refugiados por ano. E na Hungria, uma repórter deixa o trabalho de lado para chutar os imigrantes. Papa Francisco determina que a anulação de casamento não pode demorar mais que 45 dias. E nossa bancada tem a presença do jurista Luiz Flávio Gomes e do economista Alexandre Schwartzman. Participe com perguntas aos nossos convidados através do WhatsApp, o número está aí na sua tela, e também pelo Twitter e Facebook do Jornal da Cultura. Publicação de decreto que transfere poderes de comandantes militares ao ministro da Defesa inflama a bancada militar no Congresso. A presidente Dilma Rousseff assinou o decreto que tramitava há mais de 3 anos e foi publicado no Diário Oficial na última sexta-feira. No total, 13 atribuições que hoje são de comandantes militares passam para o ministro da Defesa. Entre elas, a transferência para a reserva remunerada de oficiais superiores, intermediários e subalternos, a promoção aos postos de oficiais superiores e a nomeação ao primeiro posto de oficiais dos diversos corpos, quadros, armas e serviços. As novas regras passam a valer 14 dias após a publicação. Na tribuna da Câmara, o deputado Major Olímpio do PDT de São Paulo chamou o decreto de achincalhe às Forças Armadas. Nós já estamos numa crise grave de ordem política, econômica. Se faz a publicação de um decreto dessa natureza, criando instabilidade nos quartéis das Forças Armadas. Quem também se manifestou foi o deputado Capitão Augusto, do PR de São Paulo. Ele é o idealizador do Partido Militar Brasileiro. Já foram colhidas 350 mil assinaturas de apoio para registrar a legenda. Faltam 150 mil. Parabéns a todos os abnegados que voluntariamente ajudam, colaboram a terminar o único partido de direita a ser fundado no Brasil. É bem intencionado. Eu conheço a maioria dos seus integrantes, são pessoas de boa índole. Eu peço a Deus que dê tudo certo e que esse partido possa, mais cedo ou mais tarde, nos proporcionar alegrias com suas candidaturas. A presidente Dilma fez hoje a reunião semanal de coordenação política com os ministros da Comunicação Social, Edilson Silva, o da Casa Civil, Aloysio Mercadante, e o das Comunicações, Ricardo Bezoini. Foi o primeiro encontro entre eles depois que o Supremo Tribunal Federal autorizou investigações contra Aloysio Mercadante e Edilson Silva na Operação Lava Jato. Em delação premiada, Ricardo Pessoa, da empreiteira UTC, disse ter doado 7,5 milhões de reais à campanha de reeleição de Dilma Rousseff. Edilson Silva era o tesoureiro. E Aloysio Mercadante teria recebido 500 mil reais em 2010, quando se candidatou ao governo de São Paulo. Ambos negam as denúncias. Não há nenhuma razão, somente pela abertura de investigações, para haver qualquer abalo na confiança da presidenta e dos ministros que são companheiros de ministério, no Edinho e no Mercadante. Em nota, o ministro Jacques Wagner disse que o novo decreto faz parte do processo de consolidação institucional do Ministério da Defesa e não fere o papel constitucional das Forças Armadas. Alexandre Schwartzman, boa noite. Boa noite, William. Alexandre, dá a impressão de que a presidente Dilma Rousseff assinou esse decreto sem ler, porque como pode uma presidente da República, num ambiente de crises política, econômica, ética e moral juntas, assinar, dar uma cutucada dessa nos militares?
Eu tenho a impressão que o governo é de uma inabilidade atroz, né? É o tipo de gente que, assim, vê uma casca de banana à distância do outro lado da rua e toma todo o cuidado do mundo para atravessar a rua e lá pisar naquela casca de banana. Francamente, eu acho que é uma coisa meio marginal. Quer dizer, a gente vê os deputados que se manifestaram, exceção feita aí ao Bolsonaro, que ainda tem uma certa repercussão. O resto, assim, basicamente representa ninguém. Como acho que, de maneira geral, acho que não é um problema grande. Agora, de fato, você não precisava comprar isso agora, né? Talvez, né, podia ser, tá há 3 anos esperando, porque nesse exato momento fica difícil entender. Luiz Flávio Gomes, boa noite. Tem tantas questões importantes aí. Você pensa em termos de provocação? De, num momento desse, você se vir como vítima? Isso, nos momentos de crise, os governantes costumam ou tenta buscar uma solução ou dramatiza, inventa um drama. Por exemplo, agora, o Maduro na Venezuela inventou um drama, inventou uma guerra contra a Bolívia. E isto tudo porque as eleições são agora em outubro, novembro, e precisa vencer essas eleições, então, para unir o povo, você inventa uma guerra. Só que a Dilma, ao contrário, desune mais. Ela não sabe unir, ou seja, ela não tem nem sequer a habilidade do Maduro, do seu colega da Venezuela, que é o Maduro. E, ademais, incentiva justamente as posições radicais de ultradireita. Está mexendo com militares, já estão criando um partido político. Isso lembra o partido de Le Pen na França e tantos outros hoje na Europa. O clima está difícil para equilíbrios, para prudência e, portanto, os radicais vão ganhando espaço. Dilma vai incentivando a criação desse radicalismo no Brasil. O Emilson Nunes Costa está perguntando aqui, Alexandre, essa demonstração de tomadas de decisões equivocadas da presidente também angustia o mercado? A gente viu aí vários retrocessos, né? A CPMF disse que ia ter e depois voltou atrás, o aumento, o orçamento deficitário, também o 13º do funcionalismo público, dos aposentados. Não, esse aqui em particular nem tanto, mas esse padrão, e aparentemente ela voltou atrás agora, quer dizer, basicamente mostra aquilo que a gente estava... É um governo que não tem rumo, né? Quer dizer, falta... Como a gente estava... Por que vai fazer isso agora? Assim, falta um sentido para o governo. Então, ele basicamente vai ao sabor das circunstâncias. Obviamente, prejudica o mercado, né? Mas não é tanto... Minha preocupação não é tanto com o mercado. Assim, as pessoas que estão pensando em investir. Quer dizer, empresário que está contemplando nessa circunstância possibilidade de ampliar sua fábrica, construir uma nova, tentar alguma coisa diferente. Quando ele vê um governo que vai aos trancos e barrancos, vai e volta, mostra que não tem plano, improvisa, porque a sequência é particular, né? Chega à véspera do orçamento, fala, não, vamos pegar a CPMF. Aí fala, peraí. Não tem apoio, não vai ter CPMF. Então vamos fazer um orçamento deficitário. Vai dar esse mega... Não, a gente vai voltar e vai fazer o 0,7% do PIB no ano que vem. A pessoa fala, peraí, como é que eu tenho condições de investir num país como esse, em que o governo não sabe se o passo dele é para a esquerda, para a direita, para trás, para frente, para cima, para baixo? Quer dizer, um governo perdido, isso daí emite todo tipo de sinal descoordenado, desconjuntado, e o resultado disso a gente está vendo no dia a dia, no investimento, na confiança dos consumidores, dos empresários, etc. O Felipe de Moura Lima aqui, Luiz Flávio, nada mais correto do que os militares se submeterem ao poder civil. Perfeito, essa é uma tendência, inclusive, de muitos países que retomaram o poder, tiraram da mão dos militares. Isso é uma tendência aí do mundo mais equilibrado, mais prudente. Mas num país como o nosso, nessa altura do campeonato, é impressionante. E sempre sugerindo coisas assim provisórias. Agora se fala em aumento de imposto de renda, agora toda hora se fala no imposto transitório. Não tem clima para isso, não tem nem apoio. Hoje o governo não tem apoio no Congresso Nacional para aprovar absolutamente nada. E para sair dessa miséria, eu fico imaginando o povo todo brasileiro que adora levar dinheiro embora para fora do Brasil e sem pagar impostos. E amanhã dizem que sai um decreto, sai uma medida provisória da presidenta dizendo que vai poder repatriar esses dinheiros. Numa conjuntura como essa do país, se normalmente já se manda dinheiro para fora do Brasil, imagino quanto está indo de dinheiro esses dias para fora do Brasil. É impressionante.
E daqui a pouco teremos o bloco exclusivo da campanha do Jornalismo da Cultura, Saídas para a Crise. Você já pode enviar perguntas e sugestões pelo Twitter, na hashtag Saídas para a Crise. Saídas para a Crise, e também pelo Facebook e o WhatsApp. E nós vamos tratar sobre esse assunto aqui que o Luiz Flávio disse agora, aumento de alíquotas, viu, Luiz? De impostos, sugestão do Levi, de aumento de imposto de renda e etc. O Brasil é o 8º país do mundo com o maior número de analfabetos. Um desafio lembrado no Dia Internacional da Alfabetização. 8,7% da população brasileira acima de 15 anos não tem instrução. 27% são os chamados analfabetos funcionais, que aprenderam a assinar o nome. A Unesco estima que em todo o mundo, 774 milhões de adultos não saibam ler nem escrever. O país que lidera o ranking é a Índia, seguido da China e do Paquistão. O Brasil aparece na 8ª posição, com 13 milhões de adultos sem instrução. Para as Nações Unidas, os motivos são a má qualidade da educação, falta de investimento, de atrativos nas aulas e de treinamento adequado dos professores. Há 15 anos, 164 países, incluindo o Brasil, assinaram um tratado se comprometendo a reduzir. Aconteceu. Tivemos uma pane. Vamos chamar o intervalo e daqui a pouco a gente volta a seguir como vencer a inflação. É o tema de hoje da série Saídas para a Crise e a chuva forte provoca estragos em São Paulo. Hoje no Cartão Verde o papo será com Estevão Soares, atual técnico da Portuguesa e profissional com longa estrada no futebol. Traremos também os detalhes da rodada de meio de semana do Brasileirão, a análise dos principais fatos esportivos da semana. Assista, participe. Cartão Verde, hoje, 10 da noite. O que eu gosto no Bradesco Prime é a atenção que eles dão pra gente. Imagina que eu tenho um gerente na agência só pra mim. Pelo celular eu posso resolver tudo. Eu tenho até um consultor online para trocar dicas sobre investimentos. Pouca gente sabe, mas eu sou super antenada, eu sou super ligada no mercado financeiro. Que foi? Não acredita, não? Tá achando o quê? Que me chamaram para esse comercial só por causa do meu sorriso? Bradesco Prime. Viver é Prime. Há alguns dias, milhares de pessoas voltaram às ruas para protestar, numa manifestação que aconteceu em mais de 200 cidades. Protestavam contra o governo que assaltou o Brasil para financiar um projeto de poder eterno, disfarçado de democracia. Mas não adianta. Mentira tem perna curta e custa caro, muito caro. E quem paga essa conta é você. Com parcerias público-privadas e novas concessões, o governo federal vai investir mais de 198 bilhões de reais em 7.000 quilômetros de estradas, 7.500 de ferrovias, novos arrendamentos de portos, terminais de uso privativo e 4 aeroportos. Uma infraestrutura de transporte mais integrada e moderna para escoar a produção com menor custo, mais agilidade e competitividade. Programa de investimento em logística. O Brasil vai seguir avançando. Ela me tirou de casa. Quarta-feira, 11h30 da noite, tem Cultura Livre aqui na TV Cultura com Cícero. Bom, vamos comentar, né, Luiz, a reportagem anterior que deu um probleminha aí no sistema. Aumentou o analfabetismo do Brasil, né? Sim, de 2011 para 2012, saiu de 8,6 para 8,7. Ou seja, todas aquelas conquistas que nós tivemos na primeira década do terceiro milênio, nós agora já estamos perdendo aquelas conquistas sociais. Já não foram lá essas coisas, mas eram conquistas. Nós estamos perdendo. Agora, Brasil, 8º país do mundo com mais analfabetos. 12º mais violento do planeta, primeiro país que mais agride professores, das 50 cidades mais violentas, 19 estão no Brasil, ou seja, estamos caminhando para o abismo. Você é pessimista assim também? A gente chega lá, mas certamente não. A gente tem um problema de qualidade de educação que vem de muito tempo no Brasil. Quer dizer,
E acho que isso é só uma faceta do problema, mas realmente que a gente parou de ter ganhos aí no quesito analfabetismo. Agora, o Brasil, obviamente, o país que mais tem analfabetos é a Índia. Bom, é o país mais populoso do mundo, além de ser pobre para burro, né? É mais ou menos natural que tenha isso. O Brasil tem mesmo uma população grande. Agora, é um problema para ser resolvido. Mas acho que não é nem o pior deles, porque ainda que tenha muito analfabeto, etc., já foi mostrado tempos atrás que você investir muito dinheiro no programa de alfabetização de adultos dá um retorno muito baixo, né? A gente tentou com o Mobral nos anos 70 e basicamente foi dinheiro jogado fora. Quer dizer, se a gente tivesse que escolher alguma coisa, obviamente seria tentar reforçar a educação da criança, porque aí você resolve. Quer dizer, é meio cruel falar uma coisa, mas eventualmente essa geração mais velha vai morrendo, vai ser substituída por uma geração mais nova, mais bem educada, e o problema eventualmente vai ser encaminhado. Então, se tivesse que escolher uma prioridade, é a criança mais do que resolver o problema do analfabetismo do adulto. A observação dos nossos telespectadores aqui, o Mauro Vieira Sena pelo Twitter: nem no futebol dá mais orgulho de ser brasileiro. Jacinto Sorato: todos os países que se desenvolveram com inclusão social investiram maciçamente em educação de qualidade. A gente tem que inverter um pouco esse pessimismo no Brasil, né, Luiz? Agora, é difícil você estar num momento de uma economia, de uma inflação, que nós vamos comentar daqui a pouco, batendo na sua faixa de 10%, até mais para pessoas de baixa renda, é muito mais. E você pedir... Otimismo, né? Otimismo. É porque vão te considerar que você é um extraterrestre. Um ingênuo. Ingênuo, bobo, tolo. E se você está nesse pensamento bipolar, encarniçado de PT contra PSDB, qualquer posição que você toma, então você é petista, então você é PSDBista, ou é o contrário. Então, nada. Olha a realidade, passa os olhos na realidade. Tem muito o que dizer. O motorista do ônibus que tombou na estrada em Paraty, litoral sul do Rio de Janeiro, recebeu alta e será ouvido nos próximos dias. A polícia quer saber por que o ônibus levava quase o dobro da capacidade permitida de passageiros. Hoje, o Instituto Médico Legal concluiu o reconhecimento dos 15 corpos. 15 passageiros estão internados, 4 em estado grave. O laudo da perícia com as causas do acidente deve ficar pronto em um mês. A Corregedoria da Polícia Civil de São Paulo vai ouvir policiais que aparecem num vídeo gravado durante uma festa no departamento de narcóticos com um dançarino anão. Ele fez um striptease na mesa da delegacia e dançou no colo de uma mulher na última quarta-feira, na comemoração do aniversário de uma escrivã. Subiu para 22 o número de cidades atingidas por um temporal no Paraná. A Defesa Civil calcula que quase 2.500 casas foram danificadas. Só em Foz do Iguaçu foram 500. A Defesa Civil distribuiu lonas, mas elas acabaram em poucas horas. A Prefeitura decretou estado de emergência. No sudoeste do estado, os ventos chegaram a 113 km por hora. A previsão é de mais chuva até o fim da semana. Em São Paulo, a chuva deixou 26 pontos de alagamentos, 4 deles intransitáveis. No bairro do Ipiranga, Zona Sul, 2 córregos transbordaram e o trânsito ficou congestionado. 26 árvores caíram. Toda a cidade está em estado de atenção. As chuvas devem continuar até o fim desta semana. Só uma informação aqui, Luiz, de última hora: o ministro da Defesa, Jacques Wagner, vai editar uma portaria devolvendo os direitos aos poderes militares. Pois, é isso, é a busca da casca de banana. Casca de banana. Para que se desgastar nesta altura? Nós precisando de saídas e não de mais confusões. E ela está arrumando mais confusões. Então, volta tudo como era. Certo, mas não deveria ter mexido. Não, é isso, é buscar a casca de banana, pisa. Tá bom. Começa agora o bloco exclusivo da campanha Saídas para a Crise, uma parceria da TV Cultura com a OAB, Seção São Paulo, Instituto de Estudos Avançados da USP e a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Os programas jornalísticos da TV Cultura estão envolvidos nesse processo, nesse projeto, aliás, que analisa e busca soluções para as crises política, econômica e ética do país. Nos próximos dias 14 e 15 deste mês, próximas segunda e terça-feira, na sede da OAB, o seminário Saídas para a Crise vai reunir representantes dos mais diversos setores da economia em um amplo debate que resultará num documento com propostas para o Brasil. E você, que nos assiste, pode fazer a sua inscrição para o seminário pelo telefone, anote aí, 11, o código aqui de São Paulo, 3291
8191, 3291-8191. E também pode participar agora desse debate pela hashtag no Twitter, Saídas para a Crise. Nesta reportagem da série Saídas para a Crise, vamos falar sobre a inflação que volta a assustar o consumidor brasileiro. Sabe o que é isso aqui, ó? Não. Não conhece? Isso aqui é um negócio de marcar preço. Ah, é, verdade. Quando a Vitória nasceu, ela já não estava mais na ativa. Mas a mãe de Vitória lembra bem. O preço subia. Foi na época do Sarney e subia. Subia até demais. Era pior que filme de terror. Só que o som que dava medo era outro. Lembra desse som aqui? Lembro. Terrível. Esse som lá, na nossa época, ela era terrível, era um problemaço. Cada vez que a gente ouvia esse som, era um problema de comprar o que pudesse, comprar uns carrinhos por mês, né? Era por mês o carrinho e tudo por causa dessa maquininha. Eu lembro que meu pai recebia o salário e no mesmo dia tinha que correr para o supermercado, porque no dia seguinte andava para comprar mais as coisas. A inflação era como um caminhão na ladeira. A inércia fazia os preços subirem, por mais que se pisasse nos freios. Inúmeros planos econômicos, com trocas de moeda e sacrifício da população, não surtiram efeito. A solução veio com um plano real e foi radical. O governo indexou toda a economia criando a Unidade Real de Valor, URV, que correspondia a $1. No dia 1º de julho de 1994, coube ao ministro da Fazenda, Rubens Recupero, fazer a transição da URV para o real. Houve uma colaboração quase que total, né, do Congresso, do setor político e, sobretudo, do povo. Né? O povo se engajou. Essa é a grande diferença que eu vejo hoje em dia. Entende? Não existe nem de longe, as condições de apoio que naquele momento nós tivemos. O tempo da maquininha ficou lá para trás, mas a inflação voltou a incomodar o consumidor brasileiro em 2015. A previsão para a inflação deste ano, segundo o Banco Central, é de 9,15%, mais do que o dobro do centro da meta estabelecida pelo próprio Banco Central. Basta a gente fazer compra aqui para perceber esse impacto, mesmo com a maquininha estando aposentada. Com o perdão do trocadilho, o preço da cebola está fazendo o consumidor chorar, alta de 118%. O tomate vilão do passado voltou a assombrar as carteiras, subiu 7,7%. Boa parte dessa situação é reflexo de uma mudança na política macroeconômica. A estabilidade era sustentada por um tripé, formado pelo câmbio flutuante, compromisso do governo em gastar menos do que arrecada e metas de inflação. Com a crise internacional, o governo passou a interferir nessa equação para tentar impulsionar o crescimento. Mas o resultado foi PIBinho e inflação zona. No Brasil, com os mais pobres e os não funcionários públicos, que todos os salários do setor público você reajusta. Do setor privado, como é que as empresas fazem? Limitam ou mandam embora. O desemprego está batendo recordes. 7,5%, ninguém esperava isso. Virou consenso entre os economistas diferenciar o período atual dos anos da hiperinflação. Mas uma coisa continua a valer para os dois períodos: a união em torno do desafio de vencer a inflação. Não tem apoio no Congresso, não tem apoio no Judiciário, todo mundo continua querendo lutar por aumentos salariais, que são necessários, porque as pessoas estão perdendo o poder de compra por causa da inflação, mas isso tudo vai corroendo a base da economia. E eu não vejo uma solução para a crise econômica se não passar antes por uma reconstituição de um certo equilíbrio político que permita uma união de forças, né? Bom, vamos lá, Alexandre Schwartzman. Por que a inflação está numa crescente? Olha, na verdade, o Banco Central
como foi mencionado na matéria, ele abandonou o compromisso com metas de inflação em algum momento lá por 2011. Quer dizer, a gente já via inflação alta naquele momento e o Banco Central basicamente se engajou num processo de redução de juros a toda a força, né? Não porque a inflação estivesse caindo, mas porque havia uma ordem de cima. Então, o Banco Central primeiro obedeceu ao presidente, né, e trouxe a taxa de juros para baixo, acho que fundamentalmente por uma ordem da própria presidente da República. Então, deixou de lado aquela que seria a sua missão central, que era tentar manter a inflação na meta, que tinha sido conseguido ali, mais ou menos ali dos anos de 2006 até 2010, né, e tinha conseguido, com isso, convencer as pessoas de que a inflação ficaria na meta. Então, tem esse lado. Tem um outro lado da equação, que é o descontrole do gasto do governo. Quer dizer, o governo Dilma foi o governo em que o gasto público federal mais cresceu desde que nós começamos a acompanhar essas contas. Essas contas começam em 97, elas crescem 0,3% do PIB ao ano entre 97 e 2002 no governo Fernando Henrique, crescem 0,2% ao ano no período 2003 até 2010, que é o governo Lula, e no governo Dilma cresce 0,7% ao ano. Quer dizer, nunca teve um ritmo de crescimento de gastos tão elevado. Então, essa equação, você tem uma política monetária frouxa, que é basicamente a taxa de juros sendo baixada por decreto. Tem uma política fiscal de gasto público também frouxa, basicamente levou a uma condição de excesso de demanda, quer dizer, muita gente querendo comprar, os salários subindo além da produtividade, pressionando os custos, e esses custos sendo repassados porque o consumidor aceitava, tinha demanda para isso. E com isso, conseguiu-se colocar a inflação num patamar muito alto. Quão alto? Sei lá, oficialmente, ela nunca passou dos 6,5%. Na prática, se a gente olha para aqueles preços que não eram controlados pelo governo, eles estavam em torno de 7% ao ano. Então, já vinha com uma inflação alta. Só que a inflação estava sendo mantida até mais ou menos o final de 2014 à custa de uma série de controles artificiais, dois muito claros: tarifas públicas. Então, o governo fez aquela batatada da redução de tarifa de energia que foi anunciada com toda a fanfarra, caiu 20% lá em 2013, bom, deu um problema tamanho que subiu 80% esse ano. Assim, em troca de 20% de queda lá há 2 anos, está pagando 80% agora. Então, subiu a tarifa de energia. Subiu gasolina, que também tinha sido mantida artificialmente barata à véspera de uma eleição. Né? E o outro foi o dólar. Quer dizer, o Banco Central vendeu 110 bilhões de dólares para segurar a taxa de câmbio, para tentar manter pelo menos os importados baratos. A uma certa altura não dá, porque a gente começou a importar demais, gerou um tremendo déficit nas contas externas, teve que soltar. Então, o câmbio veio, está aí na casa de 3,80, em parte. Por isso, em parte, pela nossa crise política, em parte, porque tem um ambiente externo que também não ajuda. Então, a verdade é que o governo foi represando, explodiu na cara dele. Então, a inflação esse ano, acho que o 9,15 ainda é pouco. Eu acho que é mais entre 9,5 e 10. E, obviamente, agora está correndo atrás do prejuízo. O Banco Central prometendo que no ano que vem vai entregar 4,5. Mas, dado que a mesma diretoria, o mesmo presidente de Banco Central, que falhou miseravelmente para entregar a inflação na meta. Lembrando, a inflação no período Tombini ficou em média em 6,2% ao ano. Né? Sem contar esse ano aqui, quando a meta era 4,5% e o topo 6,5%. Como é que um presidente de Banco Central tem credibilidade? Não tem, né? Luiz, o Rubens Recupero, na reportagem, falou sobre o engajamento da população. Por que a gente não consegue isso hoje? Não, William, o Brasil está dividido. O Brasil está completamente partido. Com muitos partidos, ele está partido. Ou seja, não tem como engajar. Agora, vou falar da inflação. O nosso mestre em inflação é o Alexandre. Mas a gente tem que falar das consequências dessa inflação. Então, vamos comparar. Quando Lula ganha o governo e derruba o PSDB do poder, Fernando Henrique entrega com 12,5% de inflação, 12,2% de desemprego, 0,58% de Gini, que mede a desigualdade do povo. Pois bem, a Dilma está conseguindo se aproximar de tudo do Fernando Henrique. Se essa foi a razão pela qual nós derrubamos o PSDB e colocamos o Lula, está na hora de tirar o PT e botar outro. Botar uma terceira via aí, alguma coisa. Porque os números são assustadores tanto quanto nós reclamávamos do Fernando Henrique, do PSDB. Né? 12,5% o PSDB, a Dilma já está batendo 10%. Desemprego, 12,2%, a Dilma está batendo 10%, quase. Ou seja,
Então, as consequências da inflação, indiscutivelmente, interferem no mundo político. Agora, você falou da questão do desemprego. Os economistas, sempre quando tem um desemprego muito baixo, há uma preocupação, não é isso? Acho que a dinâmica que a gente tenta descrever acontece mais ou menos assim. Você está com desemprego abaixo de certos valores teóricos, etc., o que acontece, os salários começam a crescer muito mais rápido do que a produtividade. E se, basicamente, assim, enquanto o salário cresce em linha com a produtividade, está tudo bem. Você pagou 10% a mais para o teu funcionário, ele te entrega 10% a mais de produto, o custo por unidade produzida, pelo menos o custo salarial por unidade produzida, fica igual. Agora, o que aconteceu no Brasil foi, você paga 10% a mais por ano para o teu funcionário, ele te entrega 1% a mais, isso bate nos custos. Isso não é uma inflação de custos, isso é um reflexo de uma economia com excesso de demanda. Então, isso aí leva os custos para cima. E onde ele vai impactar? Vai impactar na área de serviços. Então, a gente olha para a inflação de serviços no Brasil, ela está rodando a 8%, 9% há muitos anos, que é um sintoma desse problema, que foi tentar ser mascarado segurando a taxa de câmbio, segurando a tarifa pública. Então, a tentativa, na verdade, de manter o desemprego baixo para ganhar a eleição, né, é o que fez a inflação sair de controle. Agora, a gente está pagando o custo de novo. O desemprego vai ter que subir bastante. Aliás, eu falei há 2, 3 anos que ia precisar subir o desemprego para controlar a inflação. Nossa, lá os blogs governistas faltaram me crucificar. Era assim, de judeu sujo para baixo. Né? Então, agora a gente está vendo, o desemprego está subindo, está aí. Vai trazer inflação para perto de 5,5% ano que vem. Vamos colocar no debate aqui o economista e ex-ministro da Fazenda, Luiz Carlos Bresser Pereira. Ele está na companhia da repórter Luísa Moraes. Boa noite, ministro. Boa noite, Luísa. Boa noite, William. Boa noite a todos e boa noite também, professor Bresser Pereira, mais bela das profissões. Eu sei que o senhor defende o ajuste fiscal, mas é um crítico da política de juros do Banco Central, que utiliza juros lá em cima para manter a inflação sob controle. Há um preço muito alto para a população. Qual é a saída nesse momento? Veja, a inflação está muito alta. O Alexandre já deu muitas das causas, quer dizer, e nós temos que enfrentá-la. Quer dizer, a causa mais recente da inflação foi a depreciação cambial, né? Foi a queda dos preços das commodities que levou a essa depreciação. E foi as correções dos erros que a Dilma cometeu em relação aos preços do petróleo e principalmente da energia elétrica. Temos a inflação. Como enfrentar essa inflação? O Banco Central tem a solução, recessão. Né? Cortar, mas essa recessão já está aí, fortemente, maior do que a gente pensava. Quer dizer, então não precisa mais recessão do Banco Central. Aí veio o ministro Levi e disse, eu preciso fazer o ajuste fiscal para recompor as contas públicas. Aí o Banco Central, com essa política, aumenta a despesa pública muito mais do que o pobre ministro Levi consegue segurá-la. Não é razoável. Não é? Quer dizer, agora, isso significa então que o Banco Central deve baixar os seus juros? Sem dúvida. Isso significa que nós devemos nos acomodar com a inflação? Não. O ajuste fiscal precisa ser feito, ainda que com dificuldade. É preciso que haja um aumento de imposto agora, não há outra alternativa, não é? Porque já sabemos que o orçamento brasileiro é muito rígido, não é? Vinculações excessivas, de forma que o governo tem pouco espaço nessa área, então nós temos que ter um aumento de imposto. Nós vamos ter desemprego, sim, não tem alternativa, não é? Quer dizer, o governo vai estar segurando ao mesmo tempo que a própria economia está segurando. E tem uma solução que é preciso, nesses momentos, lembrar. Quer dizer, quando o Plano Real foi feito, que foi uma maravilha... Que pena, nós estamos com um problema no sinal. Vamos corrigir esse sinal antes de voltar para lá. Agora, o ministro Bresser disse a questão do aumento de impostos, né? Que é um dos temas que nós vamos abordar agora aí. Será mesmo, nesse momento, o Brasil não era melhor cortar os gastos? Porque o tripé de potencializar a economia, na verdade, tem lá a contenção de gastos, não é isso? Sem dúvida, William. Acho que é cortar o gasto. Agora, o que o Bresser falou, tem uma rigidez grande do orçamento, a gente sabe disso.
Então, é difícil cortar gasto. Agora, isso é difícil cortar gasto de um ano para outro. O governo deveria, no mínimo, vir com um plano. Falar, não, eu quero ter uma trajetória de gastos que seja cadente ao longo de vários anos. E eu falo isso, assim, com um certo conforto, porque eu estava presente há 10 anos na reunião em que foi apresentado um programa de contenção de gasto a longo prazo. O ministro da Fazenda era o ministro Antônio Palocci, né? E aquele programa foi dinamitado pela então ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff. Né? E a gente está vendo essas consequências da sabotagem daquele programa. Vocês têm alguma justiça poética, é uma história que está estourando exatamente na cara dela. Então, o fato é, a gente precisa controlar o gasto. Ah, mas não dá para controlar o gasto, vamos subir imposto. Tá bom, vamos subir imposto. A gente já tentou essa solução antes? Já. A gente subiu o imposto em 99, a gente subiu o imposto em 2003. Todo o ajuste fiscal no Brasil foi feito à base de subir imposto. O que acontece? Você sobe o imposto, melhora. Só que tem uma dinâmica de gastos que faz eles crescerem. Como eu falei, de 97 para cá, ele cresce. Ele cresceu mais devagar no governo Lula, cresceu um pouquinho mais rápido no governo Fernando Henrique, cresceu muito mais rápido no governo Dilma, mas em todos os anos ele cresceu. Se a gente subir o imposto, vai ser simplesmente uma justificativa para crescer. Então, a gente basicamente está enxugando o gelo ao aumentar impostos. Só serve como uma solução de curtíssimo prazo e eu, francamente, nem acredito mais nisso. Porque o pessoal fala, não, CPMF, a contribuição provisória sobre movimentação financeira. Aquele P não era provisório, aquele P era de permanente. A CPMF caiu por muita sorte nossa em 2007. Então, a estratégia de aumentar imposto, você vai resolver o problema hoje. Amanhã esse problema está recolocado. A gente vai subir de novo o imposto, e de novo, e de novo. Tá, vamos voltar com o ministro para o debate, viu? Ministro, é porque o senhor foi cortado, que o sinal estava ruim, e volta a falar aí sobre a questão dos impostos do Alexandre Schwartzman, que acha que essa é uma medida momentânea, né? Que não vai resolver o problema para o futuro. E eu acho que o povo brasileiro também não gosta dessa questão de aumento de impostos, né? Mas é necessário. Agora, o governo também não podia fazer a sua parcela e cortar despesas? Veja, o governo está cortando despesas, fez o que pode. Quer dizer, aumentar imposto, a carga tributária no Brasil é alta demais. Há muito tempo o Brasil devia ter parado de aumentar a sua despesa pública. Quer dizer, e o erro maior, né, pelos dados que nós temos, foi mesmo da Dilma. E foi especialmente nos 2 últimos anos do governo dela. Porque até 2012 as coisas estavam razoavelmente sob controle. Foi só quando não deu certo a política dela, porque o que não deu certo? Ela sabia, e tinha toda a razão, que o grande problema da economia brasileira era uma taxa de juros muito alta, absurda, incompatível com qualquer crescimento, e era uma taxa de câmbio absolutamente apreciada, impossível de tornar lucrativa a indústria e, portanto, matando a indústria. Então, aí ela conseguiu fazer uma depreciação de 20% no câmbio, que era muito pouco, insuficiente, e baixou os juros, né? Não deu resultado, deu o famoso PIBinho, 0,9% em 2012. Aí ela desesperou, né, e cometeu o grande erro da vida dela, que foi, então, partir para as desonerações, chamando isso de política industrial. Foi um desastre, né? E esse foi o erro dela, ela está tentando corrigir agora, né? Isso é bom. O ruim é quando o governante não percebe que errou, né? Ela percebeu. Então, agora a solução de curtíssimo prazo é aumentar o imposto, mas a sociedade precisa se dar conta, quer dizer, e o nosso Congresso especialmente precisa se dar conta, que o orçamento precisa ser controlado e a despesa pública tem que ser segurada. Absolutamente certo. Quer dizer, e que o ministro da Fazenda, né, e o ministro do Planejamento têm uma responsabilidade junto com o presidente em conseguir isto. Muito bem. A Câmara adiou para amanhã a votação do projeto de lei que fixa em 2% a alíquota do ISS, o Imposto sobre Serviços, para tentar acabar com a guerra fiscal entre os estados. O aumento dos impostos está nos planos do governo para enfrentar a crise. O vice-presidente Michel Temer está reunido agora à noite com governadores do PMDB. Eles discutem uma proposta de aumento da CID, o imposto do combustível, para reforçar o caixa da União e dos estados. O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, está em Paris, onde se reuniu com representantes da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Levy declarou que não descarta aumentar o imposto de renda para os mais ricos, embora considere a tarefa difícil.
Eu acho que em relação a, por exemplo, os países da OCDE, a gente tem menos imposto sobre a renda, sobre a pessoa física, do que na maior parte dos países da OCDE. Pode ser um caminho. É essa que é a discussão que a gente está tendo agora e que eu acho que tem que amadurecer mais rapidamente. Vamos registrar a participação dos nossos telespectadores pela hashtag Saídas para a Crise. O Mário Oliveira, a principal medida deveria ser falar a verdade, já que iria resolver tudo. Esse foi o Mário Oliveira. O Mauro Vieira Sena, o engajamento sim, mas não com este governo. E o Silvio Roberto, na época da implementação do real, a união não era total. O PT sempre foi contra. O Enio Torres Granel faz uma indagação interessante, que não seria ficar com a reserva de dólares que o FMI estipulou, como segurar e vender o resto para pagar a dívida interna? Aí ele fala naquela reserva que o Banco Central de 370 milhões, não é isso? Bilhões. Não, eu acho, nesse momento, essa reserva é tudo que está entre nós e uma crise muito mais séria. Então, por favor, segurem isso com muito, muito cuidado. Essa reserva não poderia ser usada, Alexandre? Não tem como ser usada. Nesse caso? Quer dizer, o que você vai fazer? Você vai vender a reserva e pegar os reais e comprar. Você vai ficar com basicamente uma dívida do mesmo tamanho que você tem, só que sem um colchão de proteção. Lembrando que te coloca sujeito a toda espécie de movimento de capitais que acontece no mundo. Uma coisa que está segurando o Brasil nesse momento, assim, os Estados Unidos vai subir juros, China está com problemas, etc. Mas todo mundo olha, assim, as próprias agências de risco, tem uma série de problemas, mas esse colchão de reservas que pela primeira vez o país tem dado uma estabilidade muito maior. Quer dizer, entre outras coisas, isso impede que a gente tenha uma dinâmica de taxa de câmbio completamente descontrolada. A gente teve esses problemas lá em 2001, 2002, praticamente a gente não tinha reserva, não vinha dólar, o câmbio o céu era o limite, a gente viu o real a 4. Né? Lembrando que o real a 4 de 2002 seria... Aí não fiz a conta exatamente, mas deve ser um dólar a 4, a $1 a 5,50, R$6. Você imagina o que seria uma coisa dessa. As reservas impedem esse tipo de desenvolvimento. Então, por favor, segure isso. A gente sempre pensa nisso. Vamos usar a reserva, mas a reserva é que dá a segurança para o mercado. Não, ela dá segurança assim, no momento em que se você for cortado do mercado de capitais, o que aconteceu? Entre o final de 2008 e começo de 2009, por causa da crise, o dólar sumiu dos mercados. Quem precisava rolar dívida não tinha como rolar dívida. Empresas que queriam exportar não tinham financiamento em dólar para fazer a sua exportação. Aí o Banco Central foi lá, entrou e financiou essas pessoas. Então, ela existe, é isso. Ela é um colchão, ela é um seguro caro. É bom deixar isso bem claro. É um seguro muito caro, mas é melhor ficar com esse seguro do que não ter seguro na hora que acontecer. Vamos lá, agora eu vou fazer uma pergunta para os dois. Você acha que esse momento, que o Brasil tem que encontrar um novo modelo para o seu crescimento? Você acha que esse modelo aí já está desgastado? Isso, nós estamos ouvindo um representante do desenvolvimentismo no Brasil, o professor Bresser Pereira, acha que o governo intervém para tocar a economia. Muitos acham que não, o governo não tem que interferir, deixa a economia tocar pelo campo privado. Claro que precisamos de um novo modelo, William, porém, não é só um novo modelo de economia, de política. Fernando Henrique disse esse final de semana, os partidos políticos estão mortos. Está tudo falido. Perfeito, concordo com o Fernando Henrique, tudo falido. Política, economia, depois a crise toda societária de desigualdade, ética, tudo passa por aí. As políticas de desonerações, William, foi uma forma de manter no Brasil a inclusão pelo consumo. Se você faz uma inclusão pelo consumo e não pela educação, você deixa o cliente feliz. E o brasileiro ficou tremendamente feliz. Meu caro, ganhou a eleição, só que a vitória de Dilma foi vitória de pirro. Quem foi pirro? Um general que ganhou uma guerra e perdeu 99% dos soldados. Pirro disse, com outra vitória dessa eu tô acabado, meu caro. Ministro Bresser, o senhor falou no Roda Viva que é preciso fazer a reindustrialização. Essa é a saída para o Brasil? Sem dúvida, esta é a saída para o Brasil. Você perguntou sobre um novo modelo que o Brasil precisa. Veja, o Brasil não tem modelo desde 1980. Em 1980, o Brasil entrou numa grande crise financeira, né? Uma crise de tentar crescer com poupança externa, ou seja, com endividamento externo.
ficou estagnado durante 10 anos. Depois disso, isso terminou com o Plano Real, mas o país continuou rigorosamente semi-estagnado, crescendo a 1% per capita, um pouco menos que isso, quando crescia 4% nos 30 anos anteriores. Então, a diferença é brutal. Não é? E qual é o novo modelo que o Brasil precisa? Essencialmente, é ser responsável, não apenas do ponto de vista fiscal, não é como querem os economistas ortodoxos, como quer certamente o meu amigo Alexandre Schwartzman, mas também, quer dizer, com responsabilidade cambial, perdão. Ou seja, sem esse déficit em conta corrente que nós temos, que é um escândalo. Quer dizer, e eu demonstro, assim, que o Brasil devia ter, na verdade, era um pequeno superávit em conta corrente. Se ele tivesse esse pequeno superávit em conta corrente e tivesse um equilíbrio fiscal firme, o Brasil cresceria muito mais. Não é? E não precisaria de todas as reservas. Aí sim as reservas eram dispensáveis. Agora elas são essenciais, exatamente porque nós temos esse déficit em conta corrente absolutamente vergonhoso. Muito obrigado pela participação, ministra Brécio Pereira, Luísa Moraes, muito obrigado e boa noite aos dois. Bom, Alexandre, para fechar, vamos lá. Esse modelo temos que repensar ou esse modelo está bem e a gente só precisa arrumar a casa? A resposta é meio óbvia, né, William? Quer dizer, o que a gente está vendo hoje, obviamente, são os estertores desse modelo. O modelo, algum economista chamou o modelo de 3 Cs, né? Que era o modelo de consumo, commodities e crédito. A gente tinha as commodities subindo, né? Commodities subindo, então, maneira de ferro encarecendo, a gente podia importar muito, podia, portanto, consumir muito. Para ajudar a população a consumir muito, a gente deu crédito e, basicamente, esse foi o modelo de crescimento do Brasil. Só que era um modelo onde o investimento desempenhou um papel secundário, particularmente investimento em infraestrutura. Esse modelo funciona bem enquanto você tem uma reserva grande de capacidade ociosa na economia. Capacidade ociosa quer dizer fábricas que não estão produzindo a pleno vapor e muita gente desempregada. À medida que isso aí vai esgotando, você precisa fazer uma transição para um modelo onde você invista, e aí investimento é no sentido lato. Você precisa de novas fábricas, obviamente você não vai investir em novas pessoas, não é assim que funciona, mas investir no ponto que o Luiz Flávio falou, educação. Você precisa qualificar a tua mão de obra. Então, os pilares de um crescimento sustentado são investimento em capital físico, em capital humano e num ambiente de negócios que permita a concorrência e a concorrência acabe gerando a inovação e, portanto, a produtividade. Esse daí, quer dizer, de uma forma muito simplificada, esse é o segredo para o sucesso. Como chegar lá é mais complicado, mas o segredo é isso. Investimento em capital físico, capital humano, concorrência para ter inovação. Quem seguiu por esse caminho, eventualmente completou a transição. Quer dizer, então, Estados Unidos, que era uma economia atrasada no começo do século XIX, se tornou a maior economia do mundo. O Japão começou isso mais tarde, no final do século XIX, se tornou em algum momento a segunda maior economia do mundo, não é mais. A Coreia fez essa transição também. A China ameaça fazer essa transição, mas em condições diferentes. O Brasil não escolheu esse caminho. Ele escolheu o caminho da intervenção estatal, escolheu o caminho do consumo, escolheu o consumo do gasto público. O Brasil é um dos poucos países no mundo em que o governo toma para si do PIB. O seu gasto é maior do que o investimento do setor privado. Isso daí, obviamente, se traduz num crescimento baixo. O que o Brécio fala, a gente perdeu o modelo, a gente não consegue crescer. A gente não consegue crescer porque a gente basicamente colocou um Estado que é maior do que o Brasil. O Estado brasileiro está crescendo o gasto todos os anos. Em algum momento, isso daí espana, e a gente está vendo isso agora. A campanha Saídas para a Crise prossegue amanhã no Jornal da Cultura, primeira edição, ao meio-dia, e no JC Debate. Nesta quarta-feira, às 9h, a reportagem da série especial vai discutir o ajuste fiscal e a necessidade de uma reforma tributária. Inscreva-se para o seminário Saídas para a Crise nos dias 14 e 15 deste mês pelo telefone 11 3291 8191. Daqui a pouco o Papa acelera o processo de anulação de casamento e na Hungria, cinegrafista chuta sírios que tentavam cruzar a fronteira rumo à Alemanha. Nesta terça, os 60 anos de carreira de um dos maiores nomes do teatro no Brasil, Miriam Mello. Quando você começou a pensar em se tornar uma atriz? Bom, quando eu falei para o meu pai, a casa caiu. Ele falou, não,
De jeito nenhum. Você vai fazer direito. Terça, 11h30 da noite, Persona em Foco. Essa é Miriam Neller. Agora você pode assistir ao programa Roda Viva ao vivo no seu celular. Boa noite. E participar de enquetes, acessar as melhores entrevistas, interagir com as redes sociais onde e quando você quiser. Baixe o aplicativo, é grátis. É mais informação na palma da sua mão. São Paulo está em transformação, com obras que melhoram a vida dos paulistanos. Na região da Marginal Pinheiros, 2 pontes que facilitarão o dia a dia de quem vem da Zona Sul para o centro. Na Zona Leste, com o Terminal Itaquera e o Corredor Leste. Obras tão importantes para a mobilidade como os corredores de ônibus que estão em construção. É assim que transformamos São Paulo numa cidade mais moderna e mais humana. Prefeitura de São Paulo, fazendo o que precisa ser feito. No centro do Roda Viva, o reitor da Escola de Negócios da Universidade de Duke, William Baldwin. One of the things that we talk about all the time is looking for people who define success as your success is my success. Em pauta, a preparação de profissionais e as estratégias para recuperar a gestão e imagem de empresas envolvidas em casos de corrupção. Quinta, 11h30 da noite, Roda Viva Internacional. O deputado federal e sindicalista Paulinho da Força virou réu na Operação Santa Teresa, deflagrada em 2008. O Supremo Tribunal Federal aceitou a denúncia do Ministério Público contra o parlamentar, que responderá por lavagem de dinheiro, crime contra o sistema financeiro nacional e formação de quadrilha. Paulinho da Força é suspeito de desviar dinheiro emprestado pelo BNDES a prefeituras e empresas. A defesa do deputado nega o envolvimento dele em desvios. O Papa Francisco simplificou a anulação de casamento e determinou que o processo dure apenas 45 dias. A separação na Igreja Católica não terá custo e, em vez de 2 sentenças, apenas uma vai decretar a anulação do casamento. Nos casos mais simples, o bispo da diocese atuará como juiz. As mudanças são consideradas mais profundas em 2 séculos. Dois meses depois de matar o leão Cécio, símbolo do Zimbábue, o dentista americano Walter Palmer voltou a trabalhar acompanhado de segurança. Ele declarou à imprensa que não sabia da fama do animal. Palmer pagou o equivalente a R$190 mil para caçar o felino no dia 1º de julho. Na Venezuela, o presidente Nicolás Maduro ordenou o fechamento de mais um trecho da fronteira com a Colômbia para combater o contrabando. Em 2 semanas, 20 mil colombianos deixaram o país. Em contrapartida, Maduro anunciou que o país vai receber 20 mil refugiados sírios. A Venezuela enfrenta profunda crise econômica, com falta de produtos básicos. A Alemanha declarou ter capacidade para receber até 500 mil imigrantes por ano, mas cobrou a criação de um sistema conjunto de distribuição de refugiados no continente. O Parlamento Europeu começou a discutir o programa de cotas. Hoje, o dia foi de novos confrontos entre policiais e imigrantes na Grécia e Hungria, que tem 30 mil refugiados. Esta cinegrafista húngara foi flagrada chutando e derrubando sírios que tentavam cruzar a fronteira rumo à Alemanha. Luiz, olha o nível de ser humano que o nosso planeta tem, hein? Isso, William, só não é conforto, mas isso não é novidade, né? Porque nós somos violentos, sempre, na nossa história toda sempre fomos violentos. De todas essas notícias aí, William, me chama a atenção o processo recebido pelo Supremo contra o Paulinho da Força, deputado. E agora, 2 coisas. Primeira, por que o Supremo está há 2 anos e meio com uma denúncia contra o Renan Calheiros e não decide? Não decide contra Renan Calheiros. Tem que receber essa denúncia. Mais que isso, em segundo lugar, recebendo contra Renan, recebendo contra Cunha, tem que tirá-los da presidência, do Senado e da Câmara. Por quê? Eles estão na linha sucessória. E linha sucessória, você não pode ser processado como o presidente não pode ficar no poder se for processada criminalmente.
Então, em suma, o Supremo não pode deixar 2 anos e meio sem julgar um caso do Renan. Daqui a pouco, os paratletas olímpicos que pararam uma academia no Rio de Janeiro. Hoje no Cartão Verde o papo será com Estevão Soares, atual técnico da Portuguesa e profissional com longa estrada no futebol. Traremos também os detalhes da rodada de meio de semana do Brasileirão, a análise dos principais fatos esportivos da semana. Assista, participe. Cartão Verde, hoje, 10 da noite. Garantir o futuro e tudo o que você já conquistou. É isso que o Brasil está fazendo, ajustando gastos para avançar em áreas essenciais, como a produção de alimentos. Este ano, estamos investindo mais de 180 bilhões em crédito para o produtor rural, para aumentar a produção e garantir alimentos de qualidade, com preço justo para todos. Quer mais? Mamãe, tem mais? Ministério da Agricultura, Governo Federal. Mãe, quero mais. São mais de 20 milhões de clientes satisfeitos que usam as parabólicas da Century. Veja por quê. Sinal de TV grátis de verdade. E o sinal analógico continua. Mais de 30 canais analógicos ou mais de 50 canais digitais. E você está esperando o quê para ter a qualidade do melhor sinal de TV aberta para a sua casa? Century, o Brasil se liga aqui. Terça, 00:30. É preciso que o conhecimento seja colocado na testa dos governantes. O governo sabe disso, mas o grande problema é porque o poder é monolítico e o conhecimento é frágil. Este provocador é Aziz Absaber. Provocações. Eu tenho a impressão de que é a primeira vez que nós temos um provocador nesse programa. A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, tem novo presidente, é o físico José Goldenberg, que recebeu o cargo hoje do governador Geraldo Alckmin. José Goldenberg substitui Celso Laffer e ocupa o cargo pelos próximos 4 anos. Ele já foi reitor da USP, secretário estadual de Meio Ambiente e tem experiência em diversos cargos públicos. Existe um anseio geral de que o trabalho da FAPESP se reflita mais diretamente em progresso social. Quer dizer, há um problema de, digamos, estabelecer pontes e um diálogo maior com o setor produtivo. E essa aproximação cada vez mais necessária com o setor produtivo, essa boa sinergia, né, para atrair empresas, estimular startups, gerar novos empregos, agregar valor e, através da ciência, melhorar a vida da nossa população. O advogado, fotógrafo e comentarista do Jornal da Cultura, Eduardo Mulaé, é um dos autores do livro Reforma Eleitoral no Brasil, Legislação, Democracia e Internet, para aprimorar o processo no país. O lançamento foi agora há pouco, aqui em São Paulo. A publicação reúne artigos de 14 especialistas sobre a reforma política, o financiamento de campanhas eleitorais, partidos e uma análise do sistema eleitoral brasileiro com outros países. Joaquim Falcão, jurista e diretor do curso de Direito da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, foi quem organizou os textos. Durante o lançamento na Livraria da Vila, na região central da cidade de São Paulo, foi promovido um debate com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, Antônio Carlos Matias Coutro, e os professores de Direito Eduardo Mulayer e Silvio Meira. Eles discutiram o uso de novas tecnologias nas eleições. O livro justamente trata em 15 capítulos das questões mais importantes. Eu, pessoalmente, trato da questão da pesquisa eleitoral, porque não se pode impedir os jornais, as revistas e a televisão de mostrar a pesquisa até a véspera da eleição, pelo menos. Muito bem, Alexandre Schwartzman, obrigado pela sua participação. Boa noite. Sempre uma alegria. Muito bom. Luiz Flávio Gomes, boa noite. Ok, boa noite. Em frente, né? Saídas para a crise. Saídas para a crise. Segunda e terça estaremos lá na OAB com você. Muito bem. E a gente termina mostrando uma visita que parou uma academia no Rio de Janeiro. 3 atletas chegaram para malhar e chamaram a atenção de todos. Eram um anão, um jovem sem uma das pernas e uma moça com deficiência visual. As primeiras reações de preconceito logo deram lugar ao espanto quando eles viram o desempenho dos nossos atletas. O vídeo faz parte da contagem regressiva de um ano para os Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro 2016.
Não perca amanhã o Jornal da Cultura, primeira edição, meio-dia. Acompanhe também o nosso site, cmais.com.br/jornalismo. Uma ótima noite para você e até amanhã. Acho que uns 15 ela chega. 25 não. Ah, você vai aumentar mais ainda? Acho que uns 15 ela chega. 25 não. Ah, você vai aumentar mais ainda? Que isso?